Pessoal, olha que Bíblia linda, né? É uma edição da versão Rei Jaime de 1611, obviamente no material, né, moderno, uma capa muito bonita, também com a linguagem atualizada, né? Dentro do nosso português atual, para que a gente possa entender melhor, né? Mais linda ainda é a mensagem que a gente tem aqui dentro, que eu quero passar para vocês uma informação bastante profunda. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, viu? Então vamos lá. Eu quero destacar para você que no livro de Apocalipse, né? Dá para vocês verem aqui no cantinho, ó, Apocalipse, eu estou no capítulo 10, tá? Quem é este anjo poderoso visto pelo apóstolo João aqui? É isso que a gente quer analisar aqui nesse contexto e a quem ele jura, né? Tá? O conceito que se existe é que Jesus é Deus quanto o Pai. Será que é isso mesmo? No livro de Apocalipse, como Jesus, então, ele é identificado? Aqui é apenas uma das passagens que identificam Jesus como anjo. Existem outras também, Miguel, Abaddon, tá? E às vezes também como o Cordeiro, né? Às vezes aparece, né? Com mais frequência. Então vamos lá, o texto diz assim, ó. E eu vi outro anjo poderoso descer do céu, vestido com uma nuvem, e um arco-íris estava sobre a sua cabeça. E a sua face era como o sol, e seus pés como pilares de fogo. Ele tinha em sua mão um pequeno livro aberto, e ele pôs o seu pé direito sobre o mar e o seu pé esquerdo sobre a terra, e clamou em alta voz como quando um leão ruge. Então até aqui nós temos a descrição desse anjo poderoso visto pelo apóstolo João, e um pouco mais tarde disso aqui, ele entrega, né, este livro, né, simbolicamente falando, para que o apóstolo coma, né? Então o apóstolo João tem uma comunicação com este anjo poderoso aqui. Mas o destaque que nós temos aqui é a descrição desse anjo, as características desse anjo. À medida que você ler, conduz a você imaginar que seja quem? Esse anjo poderoso visto pelo apóstolo João aqui, ó. Fala que ele está vestido de uma nuvem, tá? Quem virá nas nuvens, segundo Apocalipse capítulo 1, versículo 7? Ali, logo no início do livro do Apocalipse. Obviamente fala de Jesus Cristo, né? Depois fala que ele tem um arco-íris que estava sobre a cabeça. O arco-íris, ele tem dois significados, geralmente. Primeiro, é o símbolo de um pacto de Deus, que ele cumpre, né? Tá? Uma espécie de uma simbologia aí. Como também ele representa a paz, né? Representa a tranquilidade, né? Tem essa simbologia. Obviamente, Jesus também representa isso, porque ele é chamado de príncipe da paz em Isaías, não é? Sem ser esse anjo aqui que representa Jesus Cristo, o único que tem um arco-íris na cabeça na visão do apóstolo João é o próprio Jeová, o próprio Deus. Mas, obviamente, que por Jesus ser a semelhança de Jeová, criada a semelhança de Jeová, ele também pode ter esse arco-íris na cabeça, né? Aí de forma honrosa, tá? Aí o texto continua dizendo assim, e a sua face era como o sol. Quem é descrito em Apocalipse capítulo 4, versículo 2, como o sol da justiça que brilharia e traria cura para a humanidade, se não é Jesus Cristo. Tá? Lá em Mateus capítulo 17, fala da transfiguração de Jesus diante de Pedro, Tiago e João. E diz que seu rosto brilhava como o sol. Olha só, e aqui esse anjo, a sua face era como o sol. Olha só que interessante. Então veja, não existe nenhum outro paralelo com qualquer outro anjo que tenha essa descrição, né, tão parecida com aquelas relacionadas à pessoa de Jesus Cristo, né? Depois fala que ele tinha na mão um pequeno livro aberto. Quem no livro de Apocalipse é o primeiro a receber a informação de Deus? Não é Jesus Cristo? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Esse livro, né, ele representa informações advindas da parte de Deus. Claro que não é o mesmo do capítulo 5, porque do capítulo 5 se cumpriu nos capítulos anteriores aqui. Daqui para frente é um outro cenário, são outros eventos que irá acontecer, que estão dentro desse livro, não é? Então, só Jesus, de fato, recebe, né? Obviamente que tem o anjo como interlocutor para passar as informações para o apóstolo João. Depois diz, ó, ele pôs o seu pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Isso denota autoridade sobre tudo, né? E quem recebeu a autoridade em Mateus capítulo 28 e ali em Apocalipse capítulo 2, versículo 27, né, 28? Quem que diz que recebeu toda a autoridade? Não foi Jesus Cristo? Nenhum outro anjo no universo recebeu tamanha autoridade quanto Jesus. Aí o texto continua dizendo, e clamou em alta voz como quando ruge um leão. Ali em Apocalipse 5,5 mesmo chama Jesus Cristo de leão da tribo de Judá. Então perceba que todas as características aqui, elas
elas se aplicam à pessoa de Jesus Cristo. Se alguém disser assim, não pode ser Jesus, né? Jesus não é anjo, não tem problema nenhum. Então é um irmão gêmeo de Jesus, não é possível, né? Ou é uma cópia de Jesus, porque todo o cenário, né? Toda essa descrição, essas características, você encontra ela atribuída sempre a Jesus Cristo, todas a Jesus Cristo, e nunca a nenhum outro ser a não ser Jesus Cristo. Então fica muito claro que esse anjo poderoso aqui, visto pelo apóstolo João, se trata do Senhor Jesus Cristo, né? Aquele que Jeová usará como principal instrumento para cumprir seus propósitos e sua vontade. E olha o que mais esse anjo faz ainda. Ó, diz assim, ó. Aqui está falando do anjo, ó. E jurou por aquele que vive para sempre e sempre. Aqui está falando daquele que vive sempre e sempre, tem o sentido de eternidade passada e futura, né? Quem é que tem eternidade passada e futura, a não ser o Deus soberano Jeová? Então, esse anjo aqui, nessa visão, obviamente que ele se trata do Senhor Jesus Cristo. Olha lá, e ele jura por aquele que vive para sempre e sempre, que se trata de seu Deus e Pai, Jeová. E diz o texto assim, o qual, no singular, criou o céu e a terra. Então as pessoas costumam dizer assim, não, mas Jesus é criador, o Espírito Santo é criador. Bom, se assim fosse, ele teria jurado por aqueles, né? Por aqueles que vivem para sempre, entendeu? Os quais criaram o céu e a terra, já que teve mais de um criador. A Bíblia deixa claro que só teve um criador, entendeu? Sempre no singular, aquele que vive para sempre, o qual criou o céu e a terra e todas as coisas que nele há, e a terra e as coisas que nele há. Notaram? Então você tem aqui, neste cenário, né? Nessa visão aqui, a descrição clara de Jesus Cristo como anjo poderoso que desce do céu, que recebe informações, obviamente, de Deus, não é? Depois passa para o anjo que passa para o apóstolo João as coisas que irão acontecer após a abertura deste livrinho aí, né? Dito aí, tá bom? E o que esse anjo faz, que é Jesus? Ele jura por aquele que vive para sempre, né? Jeová não jura por ninguém porque não tem ninguém maior que ele, né? Então, mas Jesus Cristo aqui no caso, ele jura por aquele que está acima dele, né? Que é seu Deus e Pai, Jeová, claramente aqui nessa visão aqui, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa informação, né? Deixando claramente que Jesus é aquele, né? Que Jeová criou em primeira mão, né? É o primogênito da criação, é o princípio da criação de Deus, né? E aquele que Jeová usará, obviamente, no futuro para cumprir sua vontade, né? Eliminando o completo sistema de Satanás, e trazendo um novo sistema perfeito para a humanidade viver aqui na Terra, como também corrigir todas as coisas no céu. Espero que gostem dessa informação. Um forte abraço a todos, fiquem todos com as bênçãos de Jeová.